Questão 1, né? Uma solução foi preparada dissolvendo-se 4 gramas de cloreto de sódio, que é o NaCl, em 2 litros de água. Considerando que o volume da solução permaneceu 2 litros, qual é a concentração da solução final? Então, beleza. Então, olha só. Então, concentração comum, a fórmula é essa. É a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então, o soluto é o que é dissolvido. No caso aqui, foi dissolvido 4 gramas de cloreto de sódio. Então, 4 gramas. Dividido pelo volume da solução, que é 2 litros. 4 dividido para 2, 2. Como aqui está em grama, então vai ficar gramas por litro. Que dá a nossa alternativa. Letra A é a nossa resposta. Ok? Então, jogou na fórmula, pegou a massa do soluto, dividiu pelo volume da solução, que é 2 litros, que está em gramas, e aqui está em litros, 4 dividido para 2, 2 gramas por litro. Ou seja, para cada 1 litro dessa solução, eu tenho 2 gramas desse sal. Então, nós tínhamos um volume de 250 ml, certo? E uma concentração de 8 gramas por litro. O volume está em ml, eu vou passar ele para litros. Como que eu fiz isso? Dividindo por 1000. 1 litro tem 1000 ml, 250 ml tem X. Então, 250 dividido por 1000. Então, vale dizer que 250 ml é igual a 0,25 litros, certo? A fórmula da concentração comum é essa. Então, quem que é a minha concentração? É o 8. Está lá no exercício, 8 gramas por litro. Massa do soluto é o que eu quero descobrir. Volume da solução é o 0,25. Como eu quero descobrir esse aqui, então vou fazer uma multiplicação cruzada. M1 vezes 1, que a gente não tem aqui, mas a gente sabe que quando não tem, a gente considera que tem 1. M1 vezes 1 é M1, que é a massa do soluto. E eu vou multiplicar 8 por 0,25. Então imagina que você tem 8 moedas de 25 centavos. Isso aqui não vai precisar não. Então, eu tenho um total de 2 gramas. Como que eu vou saber que é gramas? Repara o seguinte. O 25, 0,25 está em litros. Vou embaçar aqui. O 0,25 está em litros. E o 8 está em gramas por litro. Então, litro é igual a litro. Então, cancela a unidade. Sobrou o grama, tá? Então, é isso aí. Dá o foco, deu o foco, beleza. Então, uma solução foi preparada adicionando-se 40 gramas. Então, a massa do soluto, 40 gramas de NaOH, que é o hidróxido de sódio. No primeiro momento, a gente não precisa saber que substâncias são essas, não. Isso a gente vai conhecendo com o tempo. Então, ele foi dissolvido em água. É o suficiente para produzir 400 ml de solução. Então, meu volume da solução é 400 ml. É o volume da solução. 400 ml. E ele pede para me calcular a concentração em gramas por ml e em gramas por litro. Tá? Então, se é gramas por ml, é só dividir os dois aqui. Então, a primeira concentração vai ser a massa sobre o volume, certo? Então, a concentração vai ser 40 dividido por 400. 40 dividido por 400, dá para mim cortar um zero aqui, fica 4 dividido por 40. Se você tem 4 dividido por 40, você vai ter um total de 0,1. Imagina que você tem R$4 e vai dividir para 40 pessoas. Vai dar 10 centavos para cada um. Gramas por ml, certo? E ele também pediu em gramas por litro. Então, o que que mudaria? Em vez de eu usar o 400 ml, eu ia dividir aqui por 1000 para passar para litros. Aí ia cortar aqui 0, corto 0, corto 0. Seria 0,4 litros. 0,4 litros.
Então, a minha concentração seria 40 dividido, deixa eu dar o foco, por 0,4. 40 dividido por 0,4 me dá um total de 100 gramas por litro. Certinho? Questão 4. Certo? Então, o que nós temos aqui? Uma solução de soro caseiro apresenta uma concentração, já me deu a concentração, de 0,01 gramas por ml de sacarose. Se uma criança beber um volume de 2 litros desse soro, quantas gramas de sacarose ele vai ter ingerido? Ele quer saber a massa do soluto. Certo? Como aqui está em litros e aqui na minha solução, na minha concentração aparece ml, então eu vou colocar 2 litros é igual a 2.000 ml. E aí eu vou jogar na fórmula. Concentração é igual a massa do soluto dividido pelo volume. Concentração é 0,01. Massa do soluto é o que eu quero descobrir e o volume é 2.000. Certo? Então vou multiplicar esses dois aqui, ó. 2.000 vezes 0,01. Então minha massa do soluto vai ser um total de 20 gramas. Como que eu sei que é grama? Como aqui estava ml e aqui era gramas por ml do 0,01, ml eu corto com ml, sobrou grama. Sempre que for a massa do soluto, massa em grama. Certo? Ah, como é que você multiplicou 0,01 por 2.000? 0,01 é como se fosse 1 centavo. Se eu tiver 2.000 moedas de 1 centavo, eu vou ter um total de 20. Ou eu poderia fazer aqui, dá para cortar esses dois zeros, com esses dois zeros aqui, 1 vezes 20, 20 gramas. Essa é a questão 4. 20 gramas de sacarose, se ele tomar 2 litros de soro por dia. 5. Então, nós temos uma massa de 3 gramas e um volume de 200 ml. E ele quer que eu calcule a concentração em gramas por litro. Então, vou ter que converter esse ml para litros. 200 ml eu divido por 1.000 e vou achar 0,2 litros. Então, jogo na fórmula, concentração é a massa dividido pelo volume, certo? A massa é 3 gramas e o volume é 0,2. 3 dividido por 0,2. Dá quanto? 3 dividido por 0,2. 3 dividido por 0,2. Dá 15 gramas por litro.